remidos da luz do Senhor. Queridos, somos felizes. E essa felicidade não vem, essa alegria não vem diante daquilo que temos ou diante daquilo que muitas vezes queremos ter. Essa alegria é um fruto. E essa alegria é dada aos filhos de Deus. Aí você vai perguntar para mim, pastor, mas eu não tenho motivos de estar alegre hoje. Realmente não tem? Você abre os olhos. Você respirou, você sentou à mesa com a sua família. Pastor, mas só tinha pão com café. Você comeu, você está de pé, você dormiu, você teve uma casa. Então só isso é motivo de você se alegrar. Você está aqui na presença e na casa do Senhor. Isso, queridos, é uma dádiva do Senhor sobre nós. Amém? E eu queria que você aplaudisse a Jesus. Só os alegres, só os filhos de Deus. Vamos adorar. Senhor, te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor Jesus. Dê o seu melhor, diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Digo choro. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
muita gente que te ama assim. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ele é fiel. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos lá, lembrar de onde você veio e pra onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí que eu filho, vou levantar. Eu creio, Senhor, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Vamos igrejar, não chore, tem muita gente que levanta, tem muita gente que te ama. Eu sei, Senhor, Deus mandou te falar, vai acontecer. Aleluia, Deus mandou te falar que tudo. Só os instrumentos, vamos adorar Jesus, vamos lá, vamos lá, igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Celebramos aí nessa manhã, celebramos ao Deus vivo, ao Deus que fez todas as coisas, ao Deus que criou todas as coisas. Celebramos aí nessa manhã com alegria. Isso, celebre o Senhor, celebre nele. Quem sabe você chegou aqui triste, angustiado, Ele é o motivo da nossa alegria. Ele tem paz para nós, Ele tem alegria para nós, Ele tem um fruto que é do Espírito para nós. E assim celebramos essa manhã. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Aleluia. Não chore, não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Diga, Deus mandou te falar que tudo já passou. O Evangelho não é triste. O Evangelho não é pesado. O Evangelho não nos escraviza. O Evangelho nos liberta. O Evangelho liberta a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, nossa família. O Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus, Ele foi enviado para desfazer as obras do maligno. Então não há lugar sobre a sua vida para as obras do maligno. Por isso que é necessário você se posicionar como filho de Deus. É necessário você se posicionar como servo de Deus nessa hora, porque Jesus está voltando. Você precisa vigiar o teu coração, vigiar a sua vida, vigiar a sua fé. E mesmo como dizendo que Ele tem ouvido você, Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem ouvido as suas lamentações. Sim, está difícil os dias, mas a Bíblia diz que o fruto da alegria está em nós. E o fruto não é apenas um sentimento, que tem dia que eu estou, tem dia que não. Se o fruto está dentro de mim, eu sei em quem eu tenho crido todos os momentos. Em nome de Jesus, vamos declarar essa canção, que na verdade fala que Ele é fiel para sempre, Ele é santo para sempre. Eu queria ministrar essa canção com os irmãos. Aleluia. Vamos adorar. Dias em louvor, cantando ao poder mais. Sim. Os que
Alegria é... Sabe que eu, estudando essa semana e orando, e pedindo para o Senhor realmente me encher da alegria que vem dEle, e pedindo e orando e jejuando para o Senhor derramar alegria sobre a igreja dEle nessa manhã, eu percebi que a alegria é algo muito importante. Muito importante. O contrário de alegria é tristeza. E se você estiver triste, a sua alma adoece. E você não consegue continuar vivendo a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Então é muito sério o que nós vamos tratar aqui essa manhã. E eu creio que assim, o Senhor quer que nós sejamos saudáveis e frutíferos. Corpo, alma e espírito. E a alegria, ela vem como o fruto todo para nos fazer saudável. Só dá fruto quem tem saúde. Não tem como, se você está doente, uma árvore doente, ela não frutifica. Vamos abrir em Gálatas 5, do 22 ao 25, que é o texto base dessa série. Queridos, nossa igreja, ela tem uma promessa, uma profecia de alegria. Em meados de abril de 2021, quando nós saímos, ainda estávamos passando por uma pandemia difícil demais em 2020. Em abril de 2021 vem um pastor, que é um dos pastores que fala ao nosso coração, fala ao coração dessa igreja, senta na mesa com a gente, que é o pastor Andrei Alves, pastor da igreja da cidade. Ele vem e pregando do nada, ele lança uma palavra, uma profecia ao qual nós cremos e estamos vivendo. Ele fala, essa igreja será uma igreja alegre. Essa igreja será uma igreja muito alegre. E de lá para cá, depois de passado um tempo de pandemia triste, nós começamos a provar disso, a receber essa alegria do Senhor. Existe uma unção nessa casa de alegria. Existe uma unção nessa casa de cura. Existe uma unção na casa viva de vida. E eu não estou falando isso porque eu acho isso. Eu estou falando porque nós temos visto isso na vida das famílias. Amém? Então toma posse. Nós temos que saber onde nós estamos. Nós temos que saber o que o Senhor está fazendo, o que Ele quer fazer, como Ele quer nos conduzir, para nós nos encaixarmos no propósito e na vontade dEle para nós. Amém? Queridos, vamos lá então. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu amo essa parte. Contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei proibitiva, que proíbe para quem vive segundo o Espírito Santo de Deus. Para quem anda no Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos falar sobre a graça e a lei e a graça. A graça é para aqueles que vivem no fruto, para aqueles que andam, que são sustentados por esse fruto. Contra essas coisas não há lei, a Bíblia fala. Não precisa proibir. Quem anda no fruto do Espírito, quem anda cheio do Espírito e tem esse fruto e busca esse fruto que é cheio de características, contra essas coisas não há lei. A pessoa é livre. A pessoa realmente tem liberdade. Amém? 24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. Olha o que eu estou falando aqui. Já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo está morto para o pecado, morto para o mundo. Nós precisamos entender essa revelação no nosso espírito e buscar o Espírito Santo de Deus acima de qualquer outra coisa, a presença de Jesus, né, de Deus e do seu Espírito. 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Quantos aqui vivem pelo Espírito? Amém, glória a Deus. Você pode falar para mim, né, o tema hoje é alegria. Você pode falar para mim, nossa, mas nesse mundo que nós estamos vivendo, tudo quer nos roubar a nossa alegria. Tudo.
dificuldades, enfermidades, as doenças têm aumentado, tragédias globais, políticas instáveis, governos que a gente não sabe o que vai ser daqui um ano, não só do nosso país, mas geral, global. Muita instabilidade, desemprego, economia, doenças. Mas eu estou aqui para falar nessa manhã que o Senhor não perdeu o controle. Deus, Ele não perdeu o controle. Nós temos um Deus que enviou o seu Filho e Ele ainda continua fazendo a sua obra. Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando e nós temos que crer nisso. Amém? Nós devemos sim nos atualizar e ver o que está acontecendo no mundo, mas sempre olhando para Cristo, sempre olhando para Jesus, para a sua palavra, para a sua vontade, porque aí nós não vamos desanimar. Queridos, a alegria, ela não pode ser gerada, falar assim, eu vou gerar alegria agora, eu vou ficar alegre, mas ela é uma escolha. Você tem você pode escolher ser cheio do Espírito e viver essa alegria. O Espírito Santo gera, nós não podemos gerar, mas nós podemos decidir viver alegres pelo Espírito Santo de Deus. A alegria ela tem que ser exercida. Exercida. Nós precisamos aprender a celebrar. Celebrar a vida, celebrar as pequenas e as grandes coisas. A palavra do Senhor, agora eu vou começar a citar de forma assim, tá, gente? Eu não vou pedir para abrir. Depois que eu prego, muitas mulheres me procuram pedindo esboço. Se quiser, eu envio, mas eu vou citar o que a Bíblia fala agora, para introduzir essa palavra. O que a Bíblia fala sobre alegria? Será que a alegria é algo... Será que porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, fim dos tempos, sim? Será que nós devemos nos fechar, vivemos tristes, carrancudos? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala para nós nos alegrarmos. Deus, Jesus, sempre dava uma palavra. Alegrem-se. Por exemplo, em Salmo 118, 24, fala assim, este é o dia em que o Senhor agiu. O salmista fala, alegremo-nos e exultemos neste dia. O salmista fala. Vivemos uma geração, queridos, de gente ingrata. De gente que murmura, que reclama, que coloca defeito, que critica demais. Vivemos uma geração de... Nunca as pessoas... Sabe, o nível de suicídio nunca esteve tão alto como nesse tempo nosso. Nunca. Não é falado. Mas a gente fica sabendo sempre, olha, semanalmente, de pessoas que é parente, não pessoas muito próximas nossas, graças a Deus, mas é parente da menina que a minha filha conhece, é parente de não sei quem. Muito suicídio tem acontecido. E se você for olhar a vida dessas pessoas, a maioria é classe média alta. São pessoas que materialmente têm tudo, têm saúde. Mas o que acontece que elas querem tirar a sua vida? O que acontece que elas perderam a sua alegria? Elas deixaram de buscar e de exercer a alegria, a gratidão. Amém? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que são incapazes de agradecer pelo simples, pelo básico, pelo fundamental. Se você está aqui hoje respirando, se você tem o que comer, se você tem onde morar, se você tem vestes, vocês sabem que isso, a gente tem que trabalhar tanto essas crises, queridos, porque a palavra do Senhor fala, né? Senhor, me traga à memória aquilo que pode me dar esperança. O profeta de Deus fala. Nós temos que trabalhar isso. Os dias que a gente começa a ficar triste, sabe, ansioso, aflito, nós temos que começar a trabalhar para essa condição na nossa vida mudar. A palavra do Senhor também fala em Hebreus, fala assim, em Hebreus 13:15, ações de graças, sacrifícios de louvor, são frutos de lábios que confessam o Senhor Jesus. Ações de graças.
Foi citado aqui pelo nosso pastor, eu nem tinha colocado esse versículo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto cantávamos santo, 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 entregávamos para o Senhor uma adoração, entregávamos para o Senhor louvores, frutos de lábios que adoram. O Senhor estava derramando alegria sobre a igreja, sobre a noiva dele, sobre a família dele. Em Isaías 61:3 fala assim, ó, uma promessa para mim e para você, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Que todo espírito deprimido aqui seja tomado pela alegria do Senhor Jesus nessa manhã. Amém, queridos? Que toda depressão, que toda ansiedade, que é a doença que mais tem matado pessoas, bata em retirada e não ache lugar no nosso meio, nos corações e nas vidas das pessoas. Amém? É o que nós oramos todos os dias. Você pode conduzir os seus sentimentos, vocês sabiam disso? Você pode conduzir os seus sentimentos e decidir se alegrar, ser alegre. A palavra do Senhor em João 16:33, Jesus fala assim, ó, no mundo, João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não ia pedir para mim e para você fazermos algo que nós não teríamos como fazer. Ele fala, tende bom ânimo, decida ter bom ânimo. Decida se alegrar no Senhor. Deus nunca ia pedir para a gente fazer como eu disse. Então, isso é uma prova que a alegria é para cristãos maduros. Cristãos maduros decidem serem fortes, corajosos, terem bom ânimo, como a palavra do Senhor nos fala. Vocês sabiam, pesquisando essa semana, que nós, através do nosso posicionamento, dos nossos pensamentos, a forma que nós vamos conduzir, a forma que pensamos, nós podemos ativar dentro de nós uma farmácia interna de hormônios que melhoram a nossa saúde. Quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando. Hormônios como endorfina, serotonina, ocitocina. Quando você se alegra, esses hormônios trabalham ao seu favor para você ficar alegre. Deus já colocou isso quando Ele nos fez. Quando o Pai criou a mim e a você, Ele colocou isso em mim, em você. É uma escolha, queridos. É uma escolha. Esforça-te, Deus falava. Esforça-te, coragem. Tem de bom ânimo. É as palavras do Senhor para mim e para você. O Senhor sempre nos levantou com a palavra dEle. Sempre. Provérbios 15:13. O coração alegre formoseia o rosto. Já viram gente que tem o rosto bonito? Não porque se maquia demais. Não porque se produz demais. Mas porque o coração está alegre. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio. É bom remédio, é um remédio que o próprio Senhor colocou dentro de mim, que flui de dentro para fora. Não adianta, agora eu vou ser alegre, vou colocar um sorriso para todo mundo achar que eu estou muito bem. É algo que flui quando é do Espírito, quando você decide, escolhe ter bom ânimo, é do Espírito, é de dentro para fora. Rir, queridos, fortalece o sistema imunológico. Já é comprovado cientificamente, tá? Eu pesquisei. Baixa pressão arterial quando nós rimos. Oxigena o sangue. Faz bem a digestão. Quando você come feliz, alegre, tranquilo. Sabia que digere melhor do que você comer ansioso, nervoso, bravo com alguma coisa? Rir é uma coisa séria. Rir é uma coisa séria. Olha para esse irmão aí que está do seu lado, para essa querida, e dá um sorriso. Às vezes faz tempo que você não sorri. Eu sou uma pessoa que eu não acho graça com facilidade das coisas. Não é qualquer coisa que fala que eu... Mas o Senhor tem falado. Também a alegria do Espírito não é ficar rindo, dando gargalhada o tempo todo. Mas é rir aqui dentro. É rir aqui dentro. Como está o seu coração nessa manhã? Como está a sua alma nessa manhã? Está sorrindo? De gratidão?
de alegria ao seu pai, na perspectiva da fé cristã, alegria. Na perspectiva da fé cristã, a alegria é muito mais do que um sentimento condicionado a situações. É muito mais. A alegria não é um sentimento condicionado a circunstâncias. Na fé cristã, ela é fruto do Espírito. O Espírito Santo pode gerar em nós, amém? Queridos, vamos lá então? Esse foi só uma introdução. Vamos lá então falar como que a gente vai ser abundante em alegria. Vamos ver exemplos práticos na palavra do Senhor. Bom, eu vou citar bem rápido aqui, mas assim, a alegria a gente aprende, né, quando a gente faz seminário, que no grego ela é a palavra chara, né, que ela é uma continuação da palavra charis, e charis é graça. Então, alegria e graça está muito associado quando a gente estuda o literal da palavra. Isso significa que alegre é quem tem plena consciência que foi alcançado pela graça. O Senhor que te salvou, da onde Cristo Jesus te tirou. Você estava lá no mundo perdido e você fala, eu fui alcançado por essa graça. Você consegue ser uma pessoa alegre. Essa alegria vem sobre o seu coração. Amém? Vamos observar o livro, a carta mais alegre da Bíblia. Qual que é a carta mais alegre da Bíblia? Filipenses, alguém falou aí. Filipenses é o livro mais alegre da Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu Filipenses de dentro da prisão. E é a carta contraditória, não? E é a carta mais alegre da Bíblia. Vocês sabiam que é a carta mais calorosa do apóstolo? É a carta mais pessoal, que ele demonstra mais amor, que ele demonstra mais intimidade pelo povo da igreja de Filipos, pelos filipenses. Amém, queridos? Abre aí a palavra do Senhor em Filipenses 1. Filipenses 1, nós vamos ler a partir do versículo 12. Então, como eu estava falando, a salvação em Cristo e o batismo pelo Espírito Santo são sempre acompanhados de plena alegria. E esse é o desejo do Pai, que nos deleitemos em seus caminhos. Então, o cristão é alguém que recuperou a sua posição de filho e foi encontrado por um Deus que é pleno em alegria. O nosso Deus, ele é pleno em alegria, queridos. O nosso Deus, ele nunca se desespera. Ele nunca perde o controle. Amém? Então, vamos lá. Vamos ler Filipenses 1, 12. Eu vou ler aos pouquinhos, eu ia ler o texto completo, mas nós vamos ler aos pouquinhos e ir parando. Então, para que a colheita de alegria seja abundante na minha e na sua vida, o que nós temos que fazer? Vamos observar alguns pontos aqui. 12. Mas quero que saibas, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele fala isso para os irmãos. Eu quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Será que você pode falar isso de uma luta que você está vivendo agora? Será que você pode falar isso de uma luta que você já viveu? Eu quero que saibam, irmãos, que isso contribuiu. Sabe como nós vamos ser alegres? Quando a gente aprender a ver o lado bom de todas as situações que nos ocorrem. Todas. Ontem aqui, ouvindo a mãe daquele menino autista falar. Tão plena. Tão consciente. Ela usou uma frase, a gente tem que passar do luto para a luta. Tão disposta a cuidar, fazer o melhor pelo filho dela. Eu não vi essa disposição, essa alegria, essa disposição, esse amor, essa entrega por muitas outras mães que têm os filhos saudáveis, perfeito.
Não tem a ver, queridos. Ah, fulano é feliz porque ele tem uma bela casa, um belo carro. Ela é feliz porque olha o marido dela. É maravilhoso com ela. Olha os filhos dela. São educados. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com alegria. Já vi gente que tinha tudo isso e era infeliz e era triste. Já vi gente como o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, procurar o lado bom dessa situação. O lado bom. Todos ali souberam que Paulo estava na prisão. Por que ele fala isso? Vamos entender. Todas as pessoas da época souberam que Paulo estava na prisão e as pessoas sabiam que não era porque ele era um criminoso. Não era porque ele tinha cometido crime contra a lei. As pessoas sabiam que ele estava ali na prisão por uma forma dele pensar. Isso começou a despertar nas pessoas da época. As pessoas começaram a olhar para ele e comentar. As pessoas de dentro da casa de César, do governo, as pessoas na rua. Nossa, tem um preso lá só por causa da forma dele pensar. Isso despertou nas pessoas uma inquietação, uma incomodação. Por que ele está preso? Só porque ele pensa diferente? Então, às vezes, também, a gente quer, a pessoa planta, e mais à frente no livro de Gálatas, a gente vai vendo que semeadura, que vida saudável e frutífera tem a ver também com a semeadura. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou passando essa luta horrível, porque é o diabo, porque eu já vi gente falar, ai, coitada, a pessoa está pagando com a lei, vamos orar. Mas espera aí, a pessoa cometeu um crime? Então ela tem que pagar com a lei, na lei. O apóstolo Paulo não é o caso. Entendam isso. Ele não tinha plantado crime para estar preso. Nós temos que saber diferenciar. Porque eu vejo gente confundindo muitas coisas também. A gente falou aqui na escola de discípulos uma matéria e foi bem explicado. O que é pecado vai sofrer as consequências de pecado. Mas o que é pecado e é crime vai sofrer as consequências do pecado e vai pagar na lei. Não é porque é irmão, é crente de 30 anos de igreja, não é porque é pastor. Não, o apóstolo Paulo, entendam isso. Ele estava ali se nós fôssemos olhar injustamente, porque ele não tinha cometido crime. E ele conseguiu ver o lado bom. Nessa declaração aqui, que ele fala em Filipenses 4, 22, não precisamos abrir, vamos ficar nesse texto, mas eu vou citar bastante Filipenses, como eu disse, a carta da alegria. Ele fala assim, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Sabe o que significa isso? No palácio de César, trabalhava ali com César as pessoas de alto escalão. Então, assim, por causa da prisão de Paulo, tinha chegado nos níveis altos, no palácio de César, as pessoas comentavam, tem uma pessoa, um homem preso pela forma dele pensar. O que ele pensa? Isso despertou nas pessoas. Elas estavam se convertendo. Será que com a minha e com a sua luta, com a minha e com a sua dor, as pessoas estão se convertendo? Ou nós estamos tão fechados em nós mesmos, preocupados com as nossas coisinhas, que a gente não consegue testemunhar de Cristo. O que você está passando aí? O que você está passando aí é para a glória de Deus. É para a expansão do reino de Deus. A prisão de Paulo, queridos, trouxe motivação para a igreja. Vamos ler aqui no 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Não, isso aqui trouxe evidência, né? Vamos ler o 14. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão sendo muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Trouxe coragem para a igreja. Essa luta que Paulo passou fez a igreja ficar mais intrépida, mais ousada. Uau, gente. Nós temos que entender que naquela época, de cada 4 em 4 horas, trocava um soldado ali que cuidava do preso. E esses soldados estavam se convertendo. Esses soldados estavam entregando suas vidas a Cristo por estarem perto de Paulo.
Trouxe motivação, como eu disse. Então, trouxe evidência, a prisão de Paulo trouxe evidência nesses versículos que nós lemos, evidenciou o evangelho, fez com que todo mundo começasse a olhar mais para o evangelho e trouxe motivação e determinação para a igreja. Não somente o evangelho que estava crescendo, sendo espalhado, né, pelo apóstolo, mas através, né, da sua prisão ali, mas também os esforços estavam sendo multiplicados pela igreja para pregar o evangelho. Sabe qual é o maior legado de Paulo? O amor e a fé. O amor e a fé. Foi o maior legado que ele deixou. A fé, a paciência dele, apesar de ele estar preso, ajudaram os cristãos da época, os companheiros, a tornarem-se mais confiantes no Senhor. Você sabia que quando você anuncia a sua luta e fala, né, conta da sua luta, mas não com ar de murmuração, não com uma motivação de reclamação, mas fala, mas eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor está me guardando, eu creio que isso tem um propósito. Vocês sabiam que você motiva as outras pessoas? Quando você espalha essa alegria, que só quem tem o fruto do Espírito pode espalhar, você motiva as outras pessoas? E quando você semeia tristeza, quando você semeia falta de fé, desesperança, você faz com que as pessoas se afastem de Cristo? Isso é muito sério, amados. Mas nós temos que entender também que a confiança de Paulo vinha de duas fontes, humana e divina. Ele tinha plena consciência que Deus estava com ele. Ele se alegrava por isso, mas ele também tinha consciência que a igreja orava por ele. Como é importante nós estarmos em igreja. Como é importante o pastor fazer o que ele fez. Como é importante nós sabemos que nas nossas aflições, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva, a amada noiva do Cordeiro, se levanta em clamor para orar por nós. Isso nos dá alegria. Quem caminha sozinho não consegue ser alegre. Não consegue ser alegre. Então ele tinha consciência, tem um povo lá. Tem um povo orando por mim. Nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui que ele fala que os irmãos se tornaram corajosos para anunciar a palavra sem temor. Outra coisa, queridos, que nos faz ter abundância de alegria, que nos faz colher a alegria na nossa vida. Então, o primeiro ponto ali que eu falei é procurar o lado bom de todas as situações, ainda que elas pareçam muito difíceis, muito contrárias. O segundo ponto é aproveite todas as oportunidades para expandir o reino de Deus. Toda oportunidade. Eu já venho falando sobre isso, né? Aqui, que quando você é alegre, você vai aproveitar essa oportunidade para o outro falar, por que ele é tão alegre? Por que ele é tão alegre? Já perguntaram para mim, como assim você consegue se manter tão assim, sem tomar uns remedinhos, sem tomar um calmante? Como assim você consegue? A minha alegria vem do Senhor. Não vem baseado em homens. Porque senão, falo por mim, eu já estava numa cama faz tempo. A minha alegria vem do Senhor. Filipenses 1,15, vamos ler o 15 aí, ó, sobre isso, aproveite todas as oportunidades. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Vamos ler o 16. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Olha o que ele fala aí, que alguns estavam pregando Cristo não sinceramente, e estavam ajudando a acrescentar problemas para ele. Mas ele se importa com o que os homens estão fazendo? De mal aqui, de vingança, de contenda? 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que me importa, ele fala, não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo será pregado, e nisso me regozijo. Sim, e me regozijarei. Nisso me regozijo, ou seja, me alegro, e nisso me alegrarei. Nós colocamos tanto empecilho, queridos, para expandir o reino do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para dar uma palavra para alguém, para servir na casa de Deus. E sabe o que é? É porque tem uns lá, eu percebi, que é do mal, que tem um coração preto. Então, não vou trabalhar lá não. Coração peludo, eu percebi.
Ele fala que me importa se uns estão pregando o evangelho por inveja ou contenda. O que importa é que Cristo seja conhecido. A gente quer viver, sabe, num ambiente só de gente perfeitinha. Só de gente que aparenta ser perfeito. A gente quer viver num ambiente de pessoas, todo mundo, boazinha, perfeitinha, cheirosinha, lindinha. Isso é hipocrisia, queridos. Não existe ambiente de gente perfeita. Até a gente chegar na glória, a gente está melhorando. Temos que sim buscar pessoalmente, cada um de nós, a maturidade. Pessoalmente, cada um de nós temos que ter um compromisso de melhorar a cada dia. Isso é você e você com Deus. Tá, mas e se a outra não melhora? E se o outro não melhora? E passa ano e entra ano? O apóstolo Paulo fala, o que me importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Nós nos importamos com muitas coisas pequenas, queridos. Nós colocamos empecilho nas nossas vidas, na vida dos outros. Não fique preocupado com a forma que o evangelho está sendo pregado. Preocupe-se em pregar o evangelho. Preocupe-se em pregar. Alegre-se porque Cristo está sendo pregado. Ele deixou um ótimo conselho. Se a gente procurar na Bíblia, queridos, tem conselho, tem explicação, tem resposta para tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje. É que a gente não lê. É que a gente não estuda. A gente fica preocupado com gente ruim. Tão preocupado com gente ruim, que a gente começa a se tornar ruim também, sabia? Sim. Enquanto eu andei preocupado com gente ruim, com gente isso, aquilo, eu não crescia. O dia que eu falei, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Não importa quem seja do meu lado. Gente boa, gente ruim, gente maravilhosa, gente pecadora. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça. Eu comecei a crescer em Deus. O outro, a atitude do outro, não pode limitar ou determinar quem você é. Não pode. Se você é de Cristo, se você está buscando a alegria como fruto do Espírito, continue. Continue. Prossiga. Prossiga, porque o dia que Jesus voltar, nós vamos dar conta cada um do que nós estamos fazendo. Terceiro ponto, para que a gente colhe alegria na nossa vida, nunca feche o seu coração para alegria. Pessoas que passam por grandes lutas, doenças, perdem lutos, né? Perdem entes queridos, perdem pessoas muito amadas, tendem a fechar o coração para alegria. Fala assim, a partir de hoje me ocorreu isso. Eu perdi tal pessoa. A partir de hoje... E eu falo que perder, tem gente vivendo um luto porque perdeu uma casa, porque perdeu um emprego muito bom, porque perdeu uma colocação no mercado muito boa, e a pessoa entra num luto e ela fecha o coração para a alegria. Mas não é possível, queridos, continuar a vida cristã sem essa alegria que vem de Deus. É tão sério isso, queridos, que o maior tributo da alegria, sabe qual é o maior tributo da alegria? É a força que ela traz para nós suportarmos as provações. Quem está com o coração cheio de alegria, ele suporta a provação. Agora, com os tempos se findando, com a volta de Cristo se aproximando, se nós não tivermos com o coração cheio dessa fé, dessa alegria, desse amor que o apóstolo Paulo tinha, nós não vamos suportar as provações. Nós não vamos suportar as perseguições que virão. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei. Escolhe isso. Escolhe viver assim. Escolhe nessa manhã, se você ainda não fez essa escolha. Não importa o que esteja acontecendo. O apóstolo Paulo aqui nesse versículo, ele focou na providência, no cuidado, não no problema. Nós não lemos, né? No 18, né? Nós lemos sim. Aqui ele fala assim, o que me importa?
Ele está focando nas coisas que é de Deus. É impressionante que quando as coisas são ruins, vão maus na nossa vida, vocês perceberam que quando a gente é contrariado, ou quando eu me sinto triste, magoada, ofendida, vocês já perceberam que quem sempre paga a conta é Deus e a igreja? Sempre. Você não está bem? Eu não vou na igreja hoje. Hoje eu acordei, está frio, estou desanimado, hoje não vou na igreja. Quando acontece algo triste, uma tragédia, algo trágico, sempre quem paga a conta é Deus. As pessoas nunca olham assim, vou olhar para as minhas mãos. Quais são os frutos das minhas mãos? O que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado? Ou às vezes você pode olhar e falar assim, estou de mãos limpas, glória a Deus. Eu tenho plantado bênção, eu tenho plantado algo bom. Mas ainda assim, igual o apóstolo Paulo aqui, volto a dizer, ele estava preso não porque ele era criminoso. Esteja certo de que Deus, ou a igreja de Cristo, eles não são culpados pelas nossas perdas. Não são culpados. Se você tiver um coração disposto a honrar em Deus, vai vir dele para você a alegria necessária, o amor, a força para você continuar. Nós invertemos as ordens das coisas, né? Eu tenho aconselhado muitas mulheres e eu começo falando para elas, não inverta a ordem das coisas. Deus, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo. Como você se ama, como você se vê. Quando você olha no espelho, você sabe que você é uma criação de Deus. Você sabe que você é uma criação de um Pai que te criou e gerou em muito amor, com muita alegria. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Se nós invertemos, se nós colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. As coisas ficam perdidas, tudo se perde. Eu falei que eu ia citar para vocês, né, Gálatas 6:7, está escrito assim, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Em Gálatas 6:7, o que o homem semear, isso também ele colherá. Semei alegria, semei gratidão, você vai colher bênçãos, não tem como. Se você semeia murmuração, se você deixa a tristeza invadir seu coração e você se entrega para a tristeza, a sua colheita não vai ser boa. Paulo, ele estava ali preso, certo? Como eu já disse, não por ser um criminoso, mas por pregar a palavra do Senhor. Mesmo assim, ele não se irou contra Deus. Mesmo assim, ele não processou a igreja. Ele não colocou um processo nele. Agora eu vou processar também a igreja, porque eu estava a serviço dela e me prenderam. Agora estou aqui nessa prisão. Não, ele não fez isso. Quando acontece algo de ruim na nossa vida, é uma tendência do ser humano procurar culpados. Culpa foi de quem? E daí, se a gente não encontra, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu marido. Quando você fala, não, eu estou passando por essa luta, mas Deus está comigo. Ele é fiel para me abençoar, para me restaurar. Com certeza você é tomado de alegria. Vocês entendem que isso são posturas para você ser alegre, queridos? Eu estou falando de posturas para você ser alegre. Uma pessoa que terceiriza a culpa nunca vai ser feliz. Uma pessoa que vive culpando os outros nunca vai ser feliz. Sabe por que ele conseguiu? O apóstolo Paulo, sabe por que ele conseguiu? Porque ele guardou o coração dele. Ele guardou o coração, a alma. Ele falou assim, aqui eu não vou deixar entrar enfermidade, aqui eu não vou deixar entrar ódio, murmuração, rancor, tristeza. Se nós lermos a carta toda, essa semana eu li várias vezes a carta de Filipenses, só tem 4 capítulos. Leia essa semana essa carta, ela é linda. Deus permitiu que Paulo ficasse preso ali por 2 anos, antes da sua morte. Para quê? Tinha um propósito.
Com a prisão dele, o evangelho se espalhou por toda a Europa de forma mais rápida, através da comunicação escrita e de testemunhos pessoais de pessoas que viveram com ele. Então tinha um propósito. Essa luta na sua vida tem um propósito. Pensa assim, porque você será alegre. O que você vai fazer com os seus problemas e com as suas contrariedades hoje? O que você vai fazer com essa luta que você está passando aí? Como você vai agir, vai refletir no que você realmente acredita. Falar, queridos, todo mundo fala. Falar, todo mundo fala tanta coisa. Se eu estudar muito a Bíblia, um livro, se eu estudar muito sobre um assunto, qualquer pessoa fala na internet, fala aí os quatro ventos. Mas quando ela é contrariada, quando ela passa por provações, aí que vai extrair, sabe? Quando a uva é prensada, extrai o bom vinho. Quando a azeitona é prensada, extrai o bom azeite. E se você está sendo prensado hoje, o que se está extraindo de você? Murmuração ou alegria? Tristeza? Desespero? Vontade de acabar com a sua vida? Ou alegria? Quarto ponto para você ter uma colheita abundante de alegria. Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Filipenses 1:20. Está escrito assim, ó. Vamos ler o 19 também, ó. Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, e que em nada eu serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Vamos ler o 21 também. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou é lucro. 22. Mas se vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho. Não sei. Então, o que devo escolher? Ele fala, eu já nem sei mais o que eu devo escolher. Porque se eu morrer, para mim, a vida para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que nível, queridos, de maturidade. Que nível. Sabe quando a palavra do Senhor fala assim, ó, quem amar a sua vida, perdê-la. Quanto mais você ama as coisas dessa vida, mais você está perdendo a sua vida. Quanto mais você entrega a sua vida para aquele que é o autor da vida, Jesus, mais você ganha nessa vida. Só quem está disposto a entregar a sua vida todos os dias para Cristo vai ser feliz. Se você se apega em coisas para te dar segurança, você vai ser muito infeliz. Já falei, né, sobre a murmuração. Cuidado com a murmuração. Como tem crente que murmura, queridos? Como tem gente que reclama de tudo? Como tem gente que nada tá bom? Como tem gente que você olha para a cara da pessoa, reclama. Você pergunta, tá tudo bem? Reclama. Cuidado, amados. Quem murmura nunca alcançará a alegria. A alegria é um bom testemunho. É evangelização. Alegria é um bom testemunho. É evangelização. A igreja ficava perplexa, como o apóstolo Paulo estava alegre lá dentro. É possível ser alegre, queridos, mesmo com essa luta que você está passando. Mesmo com essa inconstância que você está vivendo. É possível ser alegre. Eu estou nessa manhã aqui para falar que é possível ser alegre. 5. Próxima coisa para nós colhermos alegria. Vamos ler o 23 e o 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. Ele fala, meu desejo é ir com Cristo. Mas eu permanecer aqui na carne, ele fala, no corpo, aqui nessa terra, é mais proveitoso para vocês. Como eu disse, ele não tinha amor à vida, ele já tinha entregado tudo para Jesus. Pague o preço em fazer a vontade de Deus, queridos. Pague o preço. O 5º ponto é esse. Pague o preço em fazer a vontade de Deus. E aqui, queridos, pague o preço mesmo. Tem gente que não está disposto a deixar nada para fazer a vontade de Deus. Quer vir para a igreja, mas quer continuar igual estava lá no mundo.
Às vezes, para cumprir o propósito de Deus para mim e para a sua vida, nós vamos ter que deixar coisas. Deixar muitas coisas. Isso dói, né? Quando a gente fala assim, né? Tem gente, queridos, que tem sentado em mesas que não é mais para sentar. Essa semana, fazendo essa mensagem aqui, ó, pague o preço em fazer a vontade de Deus, eu conversei bastante com o pastor sobre isso. Pessoas com potencial. Pessoas que Deus estava para cumprir um grande propósito mesmo na vida deles. A gente via de perto famílias que Deus tinha propósito. Mas por causa de amizade, por causa de influências. Eu queria, mas sabe, é que fulano é meu amigo há 20 anos. E foi indo com esse amigo, só que esse amigo está perdido, esse amigo está fora da igreja, esse amigo está desviado há bastante tempo, esse amigo já está bebendo. Hoje você olha, a pessoa também está lá, bebendo, fazendo um monte de coisa errada junto. Pague o preço, queridos, de fazer a vontade de Deus. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que deixar muitas coisas, mas vale a pena. Só quem está na vontade de Deus pode ser alegre. Tem gente que não larga o grupinho de 20, 30 anos, meus amigos, infância. Não estou falando que não é para estar nunca com essas pessoas para evangelizar, para falar de Jesus, para ser luz, mas tenha sabedoria. Tenha sabedoria, porque tem muita gente que se perdeu por causa desse negócio de, é minha amizadinha e eu não posso largar, é a pessoa que eu vivia. Gente, as pessoas mudam, os ciclos mudam. O que é a vontade de Deus para esse ciclo agora aqui, ó, na sua vida que você está vivendo? O que é a vontade de Deus? Quem são as pessoas que Deus quer que você se conecte? Quem são as pessoas que através da conexão com elas você vai crescer? Quem são as pessoas que estão sentando na mesa com você? Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de honrar. Quem são as pessoas? Às vezes eu vi, tá, gente? Eu estou falando do que eu sei. Pessoas deixar a mesa de bênção, a mesa de Deus, para sentar em mesas que não agradam a Deus. Por conta de amizade. Não, eu vivi uma história com essa pessoa há 25 anos. Amém, glória a Deus. Não estou falando para você parar de ser amigo, para você brigar com a pessoa, para você virar a cara. Mas tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Eu estou falando isso aqui porque Deus está falando que para você ser alegre, algumas pessoas aqui, ela vai ter que abrir mão de coisas. Trocar de mesa. Trocar de mesa. Sentar em mesas que vai cumprir o propósito de Deus na sua e na minha vida. Um dia eu falei, Senhor, tá bom, pode fazer o que o Senhor tem que fazer. Eu conheço muita gente. Nós já sentamos em muitas mesas. Mas um dia o Senhor falou, é foco. Quem quer vir junto, eu estou caminhando para o propósito que Deus tem para mim. Quer vir junto, você é muito bem-vindo. Só que eu não posso sair mais desse caminho que Deus tem para mim para pegar atalhos por causa de A, B ou C. Quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, muitas coisas por amor a Cristo não é digno de Cristo. E tem gente que não deixa nem as más influências do passado. Tem gente que não deixa. Vamos lá para o versículo 27, queridos. Então, como eu já disse, o legado de Paulo, do testemunho de Paulo foi fé e amor. Ele deixou um legado de fé e amor. Onde você passa, está deixando um legado de fé e amor? 27. Que a vossa conversa, olha que lindo isso daqui. Nesse versículo aqui, ó, fala da maturidade. Antes de eu ler, vamos entender uma coisa. Aqui está falando assim, ó, 4 elementos. Nesse único versículo 27, fala de 4 elementos fundamentais para colher alegria. Está falando nesse versículo aqui, ó. Eu vou destacar eles para vocês, ó. 27. Não importa o que aconteça, ele está falando, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Primeira coisa, o que é exercer uma cidadania de maneira digna? Caráter. Para ser feliz, para ser alegre, tem que buscar exercer sua cidadania de maneira digna. Caráter. Para que assim quer que eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Fique eu sabendo que vocês estão firmes num só espírito. Unidade. Unidade do corpo. Vocês estão firmes num só espírito? Para ser alegre tem que estar firme num só espírito. Ninguém é alegre caminhando sozinho.
Nós temos que viver em família. Família daqueles que estão buscando as mesmas coisas que nós. Então, caráter, unidade, lutando unânimes. Sabe o que é lutar unânime? Aqui tem a ver com ministério. Eu e você temos um chamado. Eu e você temos uma vocação. Eu e você temos algo para desempenhar. Lute unânime por isso, sem parar. Porque assim você será repleto, pleno de alegria. Sabe o que eu vejo, queridos? Pessoas que não têm sentido de vida, não têm propósito de vida, é infeliz. Você pode, olha, passar por grandes provações, por lutar por aquilo que Deus tem para você. Mas você vai ser tão pleno, tão feliz. O que mais causa suicídio nas pessoas, como eu falei no começo? Falta de sentido na vida. Sabe o que eu tenho percebido? Pessoas que ajudam as outras. As pessoas relatam e eu fico observando porque eu sou muito observadora. E observadora, escuto bem o que as pessoas falam e tenho boa memória e gravo. Queridos, eu tenho observado que as pessoas ficam felizes, cheias de alegria quando elas ajudam o próximo. Você faz bem para alguém? Faça. Você vai ver alegria. Isso é ministério, luta unânime para o chamado para o ministério. E pela fé evangélica. Então ele fala assim, lutando unânimes, ministério, né? Pela fé evangélica. Sabe o que é lutar pela fé evangélica? É pela doutrina de Cristo. É pela doutrina da palavra. Quando a gente luta pela doutrina da palavra, pela verdade, a gente é feliz. Não importa onde a gente esteja. Sexto e último, eu vou encerrar. Para você ser abundante em alegria, jamais recue por situação difícil. Pessoas que desistem não são felizes. Pessoas que desistiram na hora da luta, na hora da dificuldade, não são felizes. Jamais recue por situação difícil. Filipenses 1:28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Vamos ler o 28 inteiro. Eu coloquei só um pedacinho. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso é de Deus. Está escrito aí. Filipenses 1:28. Não se intimide, queridos. A luta está grande. Não se intimide, não desista. Lute, lute, lute até o fim. Que você vai ser cheio dessa alegria. Sabe, eu tenho percebido que o que dá mais prazer para Deus, né, adorar é dar prazer para Deus. Mas quando Deus olha para uma pessoa que persevera, como Deus tem prazer. Como Deus ama ver um filho que persevera na luta. A vida cristã, amados, não é sobre sempre vencer, sobre sempre estar bem, sobre sempre conquistar o tempo inteiro. É sobre perseverar. E quem não está disposto a perseverar até o fim, não é digno do Evangelho, não é digno de Cristo. Persevere. Nunca se deixe intimidar pela oposição. De forma nenhuma, disse. Seja enfrentando situações, pessoas, instituições, força do mal, pregue o Evangelho. Vamos ler aí, o 29 e o 30. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Uau! Tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. Paulo poderia ter se tornado uma pessoa deprimida? Sim, ele estava dentro da prisão. Paulo poderia ter se tornado uma pessoa desanimada, desiludida? Poderia ter desanimado quando ele for preso por pregar o Evangelho? Claro que sim. Sabe essas pessoas que chegam perante você revoltadinha? Por que que o ímpio prospera? Por que que o ímpio está bem? E eu estou servindo a Jesus. E eu estou mal, olha para a minha vida. Será que o ímpio está bem? O ímpio tenta passar que está bem, mas será que ele está bem mesmo?
Estão aqueles que perseveram até o fim. Bem estão aqueles que entendem para que são chamados. Bem está quem tem sentido de vida e vive por esse sentido. Tudo nessa terra, queridos, é passageiro. Tudo é passageiro. Existe muito divertimento, amados, sem alegria. Vocês sabiam disso? Existe muita... É uma frase assim, pode ter alegria sem divertimento. Tem gente que não tem divertimento nenhum, mas tem alegria. Mas também pode ter muito divertimento sem alegria. Eu já vi gente estar num lugar que tinha tudo para estar muito feliz ali, mas estava triste. O que você quer? Divertimento? Entretenimento? Ou alegria do Espírito? Eu prefiro a alegria do Espírito, que vem sobre a minha vida independente de. Deus é fiel, amados. Eu vou ler aqui um versículo para a gente encerrar. Paulo poderia ter se fechado na autopiedade, no desespero. Quantas pessoas que tentam conquistar coisas na força do seu braço, porque não entregam para Deus. Aí vê que não consegue, aí usa da autopiedade. Olha aqui, coitado de mim. Olha o que estou passando. Paulo, ele nunca usou desse artifício de autopiedade, autocomiseração. Nunca. Ele sabia quem ele era em Deus e para Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele era resgatado por Cristo Jesus. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava enchendo ele de alegria. Maior para o meu Deus, ele fala no 30. Eu fui colocado aqui para cumprir uma finalidade. Qual a finalidade? Você vive para quê? Qual a finalidade? Você foi colocado aqui na terra, você nasceu para cumprir qual finalidade para Deus? Quando você descobrir isso, você vai ser muito alegre. Quando você descobrir isso, você vai ser abundante em alegria. Ainda que você chore. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Queridos, Filipenses 4:4, muito famoso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu li do 4 ao 6 aí. Quem ora, quem entrega. Vamos ficar de pé? Vamos orar? O Senhor quer derramar uma unção de alegria aqui. Uma alegria que vai te fortalecer na hora da provação. Uma alegria que vai te preencher. Uma alegria que não é circunstancial. Mas é uma alegria que começa agora e vai até a eternidade com Cristo Jesus. Teu Pai está aqui. Ele é pleno em alegria. A gente vai orar. João 16:24, para eu encerrar, Até agora vocês não pediram nada em meu nome, Jesus fala. Em João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Uau! Um Deus que manda a gente pedir, porque a gente vai receber, se estiver alinhado com a vontade dEle, para que a vossa alegria seja completa. Um filho maduro sabe como pedir, e quando ele pede, ele recebe. E Deus tem prazer em nos alegrar. Deus, Ele tem prazer. Todos de olhos fechados, eu quero orar por vocês. Queridos, Deus tem prazer em nos alegrar. Entendam isso. Deus tem prazer em encher o meu e o seu coração de alegria. Não de divertimento, mas de alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Deus, mediante a Tua palavra, mediante tantos versículos que fala que nós devemos nos alegrar, Pai. Nós escolhemos, Deus, nessa manhã, nos alegrarmos, Pai. Quando o Senhor vira para nós e fala, tem de bom ânimo, nós queremos, Pai, ter bom ânimo. Nós queremos pedir para Ti, Pai,
Em nome de Jesus, alcance esse amado, essa amada, nessa luta, nessa dificuldade. Ensina-nos, ó Deus, a perseverar, a orar, a suplicar, Deus, a Ti. Porque o Senhor está com os ouvidos abertos, Deus. O Senhor, ó Deus, está com as mãos estendidas. O Senhor é bom. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança, a nossa certeza, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que está aqui nessa manhã, derrama o Teu fruto sobre cada um de nós, Pai. Derrama alegria, derrama amor, ó Pai. Derrama, Senhor, derrama, Pai, como o Senhor tem derramado no meu coração essa alegria ao longo dessa semana que eu orei, eu pedi. Derrama, Pai. Se alguém aqui não tem sentido de vida, começa a dar sentido de vida, começa a tirar a ansiedade, começa a tirar o medo. Todo medo bate em retirada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de murmuração, espírito crítico, espírito rebelde, bate em retirada agora, em nome de Jesus, do meio do Teu povo, em nome de Jesus. Pai, Tu és bom, Deus, e nós, ó Deus, nos apegamos na Tua bondade. O Senhor é fiel, Pai. Nada do que acontece na nossa vida é em vão, Pai. Somos filhos e filhas do Senhor. Pai, se porventura alguém aqui, Deus, pessoas com um vazio muito grande, Pai, que não tem conseguido transpor essa luta, essa tristeza, em nome de Jesus, Pai, troca, Senhor, por óleo de alegria, Pai. Troca, Senhor, esses prantos, Pai, por óleo de alegria. Bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria no lugar de espírito deprimido. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, derrama, Pai, derrama a Tua unção, a Tua presença, a Tua alegria nessa manhã, Deus. Oh, Pai, só o Senhor dá conta, Deus, do vazio que nós temos, Pai. Nos preenche, Deus. Nos preenche, Pai. Preenche a Tua noiva da Tua presença, Deus. Só o Senhor dá conta desse vazio no espírito. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, Pai. Preenche, Pai. Nós queremos ser preenchidos pelo Senhor, não por coisas, mas pelo Senhor, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Te suplicamos, Deus, Te suplicamos, Pai, intervém nessa causa, intervém nessa luta, abrevia o tempo da angústia, Deus, abrevia o tempo da angústia, cura, liberta, transforma, muda, Deus, nessa manhã, o coração mais duro aqui, Pai, transforma, Deus, transforma, Pai, porque o Senhor tem poder para isso, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.